A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Começamos este Jornal das 6 com a jornalista Vanessa Cruz pelo Código Laboral. O secretário-geral do PSD desafia o PS a convencer a UGT a voltar às negociações. Ontem, as negociações entre os parceiros sociais terminaram sem acordo. O Ministério do Trabalho e os patrões acusaram a UGT de ter sido intransigente, algo que a Central Sindical nega. Hoje, na abertura das jornadas parlamentares do PSD, o líder da bancada social-democrata criticou a postura do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro. Hugo Soares diz que se o PS quer ter ganhos políticos com a reforma laboral, a melhor maneira é convencer a UGT a voltar à mesa das negociações. Era até muito mais, eu diria, bem visto por parte das portuguesas e dos portugueses, for esse o seu objetivo, de ter ganhos eleitorais, que o deputado José Luís Carneiro tivesse aproveitado hoje o dia para apelar ao Governo para voltar às negociações, de onde nunca saiu, mas apelar, por exemplo, à UGT, que nós sabemos tem uma tendência socialista muito vincada, que pudesse voltar às mesas das negociações, que pudéssemos voltar ao diálogo na concertação social. Hugo Soares, na abertura das jornadas parlamentares em Caminha, distrito de Viana do Castelo, depois da acusação feita pelo secretário-geral do PS. Vamos ouvir essa acusação. José Luís Carneiro diz que Luís Montenegro não consegue promover entendimentos fundamentais para o país. As propostas laborais que o Governo apresentou significavam uma opção pela desumanidade no que respeita à dignidade das condições laborais. Por aquilo que soube, a UGT e outras estruturas sindicais apresentaram também um conjunto de propostas para procurar garantir que a economia portuguesa pode continuar a ser competitiva, pode continuar a ser produtiva, mas fazendo com proteção da dignidade das condições laborais. O líder socialista lamenta ainda que as propostas da UGT não tenham sido aprovadas e considera que as alterações laborais idealizadas pelo Governo levam os jovens para a precariedade. E o líder do Chega reagiu de viva voz ao fracasso das negociações entre os parceiros sociais. Diz André Ventura que só há uma solução para a reforma laboral proposta pelo Governo. E qual é essa solução, Vanessa? Rasgar e começar de novo. André Ventura considera que o facto de as negociações terem terminado sem consenso é a responsabilidade apenas do Governo e culpa a teimosia do Primeiro-Ministro, da Ministra do Trabalho e também do Ministro das Finanças. Só há uma solução para esta reforma laboral, para esta reforma que o Governo quer supostamente fazer sobre o trabalho. É rasgar e começar novamente. É a única solução que há para uma reforma que foi feita teoricamente para defender mais flexibilidade, mas acabou a atacar os trabalhadores, a gerar mais precariedade e a gerar mais incerteza mesmo nos próprios empresários. André Ventura lembra que desde o início que o Chega está disponível para negociar, apela ao Governo que procure consensos no Parlamento. Os partidos mais à esquerda, PCP e Bloco, acusam o Governo de estar derrotado e isolado neste processo. Já o Presidente da República, António José Seguro, apela a consensos e a um acordo equilibrado para alterar o Código do Trabalho. António José Seguro, que esteve no centro e agora está mais a norte, neste segundo dia de presidência, e lançou apelos noutras frentes. O chefe de Estado visitou a aldeia de Mourize, em Arganil, pediu ao Governo que cumpra as promessas que faz e que fez, no caso, a propósito dos apoios relativos aos fogos que ainda estão por chegar. E, sobretudo, quando se fazem promessas de apoio, é importante que essas promessas sejam concretizadas. O Sr. Presidente da Câmara acabou de me informar que ainda há apoios por concretizar em termos dos incêndios que ocorreram no verão passado. E que só no Conselho de Arganil estamos a falar de cerca de 4 milhões de euros. Eu serei um presidente exigente. Renovo essa exigência neste momento aqui, em Maurícia, para que, de facto, as palavras na política possam valer e que isso reconcilie os portugueses com as nossas instituições.
E depois de Arganil, António José Seguro esteve em Guimarães para mostrar que a luta contra as alterações climáticas é um dos pontos prioritários do mandato enquanto Presidente da República. O chefe de Estado deu o exemplo da cidade que é a capital europeia verde para dizer o que quer para os próximos 5 anos. Guimarães dá hoje um exemplo a Portugal e à Europa. E quis, no meu primeiro dia de mandato, testemunhar isso e dar voz a esta visão estratégica, a esta coragem que os guimarãeses e os seus autarcas afirmaram e desenvolveram ao longo das últimas décadas. O Presidente da República, numa visita a Guimarães, acompanhado pela Ministra do Ambiente, segue agora para o Porto. Vai encontrar-se com o Presidente da Câmara, Pedro Duarte. E voltamos às jornadas parlamentares do PSD, que decorrem em Caminha, que contaram com um protagonista que não marca presença? Mas que entrou no discurso de abertura, Ricardo. Falamos de Pedro Passos Coelho. O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, respondeu de forma indireta às críticas que a atual liderança do PSD tem ouvido do antigo primeiro-ministro. Agora as mudanças são feitas com o acordo da população. Nós iniciamos uma espécie de mudança tranquila, uma mudança com a adesão das portuguesas e dos portugueses. Julgo até que se há algo que nos podemos orgulhar nestes 2 anos de governação e do nosso mandato como deputados na Assembleia da República, é a circunstância de estarmos a transformar o país, mas termos connosco a adesão das pessoas. O líder parlamentar do PSD na abertura de umas jornadas que vão contar com o ex-vice-primeiro-ministro Paulo Portas em Caminha daqui a cerca de hora e meia. E José Sócrates voltou a ficar sem advogado, mas desta vez a juíza obrigou o advogado oficioso a ficar até ser substituído. 3 advogados já renunciaram à defesa do antigo primeiro-ministro, mas este último, Marco António Amaro, vai ter de continuar em funções até ser encontrado um novo advogado. É a decisão do coletivo de juízes, presidido pela magistrada Susana Seca. Ficam agendadas 20 audiências para ouvir gravações e dar tempo à defesa, sem parar o julgamento. Desta vez, a Rádio Observador contactou o advogado, Marco António Amaro, mas não quis tecer comentários. E o bastonário da Ordem dos Advogados contraria a tese de que o antigo primeiro-ministro está a usar manobras dilatórias para atrasar o julgamento da Operação Marquês, mas tem soluções. João Massano diz que os megaprocessos como este da Operação Marquês estão a colocar em causa todo o sistema judicial e que a renúncia de advogados não pode ser entendida como uma manobra dilatória, tendo em conta que a lei prevê este tipo de diligências. Aponta, no entanto, outro tipo de soluções, como dizias, Ricardo, para a justiça não ficar nas mãos do réu. A opção que eu defendi e que eu continuo a defender e que acho que é a única possível é nós termos advogados nomeados especificamente para os megaprocessos. Volto a dizer, não é só para o engenheiro Sócrates, é para os 4 megaprocessos que estão neste momento, por exemplo, a correr na comarca de Lisboa e podem ser outros. Esses advogados estarão em permanência adstritos àquele processo, teriam a obrigação de consultar o processo, teriam a obrigação de assistir às sessões de julgamento e seriam remunerados por essa disponibilidade. O bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, entrevistado no programa Comissão de Inquérito da Rádio Observador. Que está disponível em podcast. Mas há outras notícias a marcar esta terça-feira, 10 de março. Vanessa. Já regressaram do Médio Oriente cerca de 700 portugueses. Hoje chegam mais de uma centena de cidadãos num voo da Emirates. É o que adianta a agência Lusa, o secretário de Estado das Comunidades, Emílio Sousa, diz que o Estado português já fretou 3 voos, 2 pela Força Aérea, outro pela TAP. Teherão lançou uma nova vaga de ataques com drones contra a infraestrutura energética de Israel. De acordo com a Al Jazeera, a refinaria de Haifa terá sido um dos alvos do Irão e também pode ter atingido armazéns de tanques de combustível e um centro de comunicações de satélite em Tel Aviv. 2 drones terão sido, entretanto, interceptados perto de uma estrutura da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdade, é o que está a avançar a agência Reuters. Há também novas explosões em Teherão, a capital iraniana, é o que estão a dar conta os jornalistas da agência de notícias France Presse, pelo menos 3 explosões na cidade. A Igreja Católica Portuguesa já definiu as compensações financeiras a pagar às vítimas de abusos sexuais, um anúncio feito hoje pelo Conselho Permanente da Conferência Episcopal num comunicado. As propostas vão ser apresentadas aos queixosos, os valores das compensações só vão ser divulgados quando todas as vítimas forem notificadas. Futebol, amanhã à Liga dos Campeões, o Sporting joga na Noruega contra o Bodø
Glimt. Na antevisão, o técnico leonino elogia o adversário, diz que as condições do campo não podem ser uma desculpa, porque a equipa sensação desta Liga dos Campeões joga num campo de relva sintética. Ora, Rui Borges diz que a chave do jogo não está no campo, está na preparação física dos jogadores. Honestamente, penso que é um pouco o que eu tinha acabado de falar há pouco. Acho que é muito daquilo que é a nossa capacidade de estarmos preparados para aquilo que será a exigência física dos 90 minutos. Claro que eles têm que estar preparados como atletas para aquilo que é a exigência e para aquilo que é praticado e exigido para o jogo. Não servirá de desculpa, é certo, e nem pode, jamais será. Agora é um pouco diferente do que jogar na relva. E sobre o adversário, Rui Borges deixa elogios. O treinador do Sporting destaca a ambição e a competitividade do Bodo Glimt. É uma equipa que, apesar de tudo, a época passada foi às meias finais da Liga Europa, foi eliminada por quem venceu. Neste ano já bateu grandes equipas europeias, candidatas se calhar à vitória nesta grande competição. Por isso, naquilo que é as duas, ou diferenciar as duas equipas, são duas equipas com ambição enorme, um pouco diferentes naquilo que é a sua ideia, mas muito, muito competitivas e muito ambiciosas. Acho que é muito por aí, são duas equipas muito ambiciosas, determinadas em querer marcar história. A antevisão do treinador do Sporting, Rui Borges, este jogo de amanhã, partida marcada para as 8 da noite, com relato em direto aqui na Rádio Observador. E ainda a história de uma família em Ovar que, num funeral, decidiu, em vez de ter flores, pedir donativos aos convidados. O resultado não podia ter sido mais bonito. Esse dinheiro serviu para renovar uma varanda do Hospital de Gaia. E porquê? Porquê é que a família teve essa iniciativa? Olha, o projeto surgiu pelas mãos de Natália Moreira, depois da morte do marido em 2024, que foi vítima de cancro do pulmão. A doença levou-o a estar diversas vezes internado nesta unidade hospitalar de Vila Nova de Gaia. No hospital, quando era possível, costumava ir ao terraço coberto, junto às enfermarias dos serviços de pneumologia, cuidados paliativos e de medicina física e reabilitação, para aproveitar o ar livre e espreitar o mar ao longe. Foi a forma que a família encontrou de homenagear esta vítima de cancro. Foi pedido a quem foi ao funeral, em vez de flores, dinheiro para o Hospital de Gaia, para renovar este espaço. A Vanessa Cruz vai regressar às 6h30.